Vamos aplaudir Ele bem forte, porque esse é o nosso objetivo. Amém, irmãos? Estamos caminhando em direção à Nova Jerusalém. Essa daí ninguém nos toma. Pode ser que a física, essa que a gente tem aí em Jerusalém, a gente nunca tenha condição um dia de chegar lá. Mas a Nova Jerusalém nos espera. Amém? Glória a Deus. Então pode sentar, sejam bem-vindos. Nós estamos aqui na tarde da bênção. Para nós é a segunda reunião desse domingo. Hoje é dia 15 de setembro. Para quem está aqui na nossa igreja e para quem nos ouve pelas plataformas digitais, esse culto vai ao ar no dia 20. Glória a Deus. E que a bênção de Deus seja com você. Você vai sair daqui hoje renovado com a presença do Espírito Santo. Amém? Vamos para a palavra. Salmo 109, versículo 17. É o versículo tema que a gente tem estudado aqui, já basicamente 2 semanas. E eu creio que o Espírito Santo tem muita coisa para tratar conosco. Nós vamos sair daqui hoje completamente renovados pelo Espírito de Deus. Diga amém por isso, irmãos. Nós estamos falando sobre desejar a bênção nesse dia. O estudo está muito gostoso e o Espírito Santo está de falar conosco nessa hora. Deseje a bênção de Deus ardentemente. Vamos lá? Salmo de número 109, versículo 17. Eu vou pedir para eles colocarem na tela. E aí você acompanha aí na tela também. Tá bom? Você trouxe a sua Bíblia? Diga glória a Deus. Esse aqui é o manual do crente, né? É a palavra de Deus. Salmo 109, versículo de número 17. Vamos lá? Nós vamos entrar nesse assunto que com certeza vai abençoar a nossa vida. Eu quero a tradução comum mesmo. Eles colocaram na NTLH. Eu quero a tradução corrigida. Isso. Olha só o que a Bíblia diz. Visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha. E pois que não desejou a bênção, ela faça o quê? Ela se afaste dele. Já há alguns dias, basicamente 2 semanas, a gente vem tratando desse assunto. O pastor Jamil começou e nós vamos a cada culto ouvindo um pouco mais dessa mensagem acerca desse versículo. E eu quero chamar a sua atenção hoje para a segunda parte, que é: e pois que não desejou a bênção, ela se afaste dele. O que a Bíblia deixa claro para mim e para você aqui? Que quando uma pessoa ela não deseja a bênção de Deus ardentemente, a tendência é que essa bênção ela faça o quê? Ela se afaste. É tipo qualquer coisa na vida. Imagina que você está estudando para um concurso. Se você é aquela pessoa, estou estudando para o concurso, mas tem dia que você não tem foco, eu não quero nem saber disso aí hoje. Eu vou passar 1 semana sem olhar para isso, depois de 1 semana eu volto. Você perdeu muito tempo. Se não desejar aquilo ardentemente, aquilo vai se afastar. Vai ser uma realidade mais distante. E de forma espiritual as coisas são da mesma forma. As pessoas que elas não desejam as bênçãos de Deus ardentemente, que elas não almejam alcançar o seu objetivo principal em Deus de uma forma ardente, aquilo vai passando. É tipo a vontade que alguém tem de comer alguma coisa. Se imediatamente ela não se prontificar para ir atrás daquilo, aquilo passa, a vontade passa. Passa ou não passa? Passa. E fica para depois, fica por isso mesmo. Depois passa o desejo de comer aquilo, né? Então na nossa vida espiritual é a mesma coisa. Eu como pessoa de Deus, eu entendi as promessas que Deus tem para mim, eu entendi algo que Deus tem preparado para mim, eu vou desejar isso ardentemente. Aí eu vou entrar na mensagem do que eu tenho trabalhado aqui nesse texto já há alguns dias. Olha só, 1º livro de Samuel, capítulo 3. Vamos lá? 1º livro de Samuel, capítulo 3. Eu quero ler com você a partir do versículo 19. 1º livro de Samuel, capítulo 3, versículo de número 19. No último domingo eu tive a oportunidade de fazer algumas reuniões. E eu tratei um pouquinho da vida do profeta Eli. O profeta Eli é na realidade um sacerdote, um homem de Deus, que Deus chamou ele para exercer a função de sacerdote. Qual que era a função do sacerdote, pastor? Era receber as causas do povo e apresentar aquilo a Deus. E na mesma proporção que ele fazia isso, ele também recebia, ele observava os erros que vinham acontecendo no meio da congregação, no meio do povo, e ele tinha a autoridade espiritual para repreender aquela prática, repreender aquela conduta. Ele era o escolhido de Deus para aquela função.
Só que a Bíblia vai falar que o profeta, o sacerdote Eli, o profeta Eli, ele falhou nesse aspecto. Ele via os seus filhos, Hófni e Finéias, fazerem as piores atrocidades. Não apenas eles pegavam as ofertas que as pessoas traziam no altar e colocavam, antes de aquilo ser sacrificado para Deus, eles pegavam e levavam para a casa deles. As carnes, né? Os animais que eram para ser sacrificados. E não obstante a isso, eles se relacionavam sexualmente com as prostitutas dentro do templo, na casa de Deus. Pastor, que coisa séria. Pois é. A Bíblia fala que o Eli sabia de todas essas coisas e ele não repreendia. E ele não fazia absolutamente nada. E olha que ele foi chamado por Deus para ser sacerdote. E o sacerdote, ele faz o quê? Ele faz a vontade de Deus. Não é à toa que na nova aliança nós somos considerados por Deus, por intermédio de Jesus Cristo, reis, para executar a autoridade de rei, de autoridade na família, naquilo que Deus colocou nas nossas mãos, mas também de quê? De sacerdote. O ofício sacerdotal, que é de observar as coisas erradas e repreender. Que é de ter uma vida ligada a Deus no altar. E aí chegou um tempo em que Deus já não falava mais com Eli. Chegou um momento que Deus se entristeceu a ponto de dizer, eu não me refiro mais a Eli. E aí Deus vai dar uma palavra de sentença, o Eli vai ser sentenciado, é a casa dele também. Morre na pior das situações, os 2 filhos, Hófni e Finéias, morreram no mesmo dia. Quando o pai recebe aquela informação de que os 2 filhos morreram, ele cai da cadeira que ele estava sentado em cima do templo, assim, no 2º andar, ele cai e quebra o pescoço, morre também na pior das situações. E eu estava até explicando, um homem de Deus, que serviu durante 40 anos no altar, o objetivo de Deus na vida dele é fazer com que ele tenha conforto, pelo menos no final da vida dele. É ou não é? Pelo menos no final da vida dele. Passou 40 anos servindo no altar. O final da vida daquela pessoa deveria ser de prestígio. Deveria ser assim, como foi no caso do Abraão. Antes de morrer, os filhos vão lá para pedir a bênção. E ele está lá, dando a bênção para os filhos, lúcido, sem nenhuma deficiência. O Eli morreu de um acidente. Caiu de uma cadeira e quebra o pescoço. Com certeza uma dor terrível. Não era aquele o fim que Deus esperava para ele. Mas como ele não desejou a bênção, Deus colocou a bênção à disposição dele. Ele desejou mais a maldição lhe sobreveio. E a bênção fez o quê? Se apartou. Aí entra nessa história Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo 19. Vamos lá? 1 Samuel, capítulo 3, versículo 19. Olha só que interessante. Diz assim a palavra. E crescia Samuel. E o Senhor era com quem? Com ele. E nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Eu primeiro vou ler só esse versículo com você. Depois a gente aprofunda um pouco mais. Mas primeiro vamos entrar nesse mérito. Se você ler o versículo 18, você vai ver que o Eli, ele se conformou com a situação que ele estava vivendo. Não buscou acertar a vida dele. Continuou do jeito que estava. E aí Deus começa a se referir a Samuel. Da primeira vez o Samuel não entendeu. Foi lá até onde o Eli perguntar, o senhor está me chamando? E por 3 vezes ele fez isso. O Eli disse, da terceira vez, o Senhor está te chamando. Da próxima vez que você ouvir essa voz, você vai dizer, eis-me aqui e fala que teu servo ouve. E foi o que ele fez. Ouviu ali Deus. E a partir dali Deus começou a falar com ele. E aí vem um detalhe interessante. De todas as palavras que Deus vinha tratando com o Samuel, ele tinha em média 14 anos de idade nessa época. Pré-adolescente. Por isso que a gente não deve desprezar os pré-adolescentes. Porque pode ser que está se levantando gigantes aí. Se eles tiverem temor de Deus. Aí ele começa a ouvir aquelas palavras e ele guarda aquilo dentro do coração. O tempo vai passando e a Bíblia diz que de todas as palavras ele não deixou nenhuma delas cair em terra. Você sabe o que significa isso? Era alguém que estava desejoso de fazer a diferença, de viver a bênção. Estava diante dele, diante dos olhos dele, o exemplo de um homem de Deus que estava servindo a Deus há 40 anos, que era o caso do sacerdote Eli, mas que infelizmente Deus não se revelava mais a ele.
Tudo isso por quê? Porque ele foi deixando de lado a bênção. Foi optando por viver do jeito dele. Tinha coisas para ser resolvida, pois ele jogava debaixo do tapete e achava que ficaria por isso mesmo. E aí na hora que era para acertar as coisas, ele não acertou. O Samuel, para não cair no mesmo erro, a Bíblia diz que ele guardava as palavras do Senhor no seu coração e não deixava elas cair em terra. Ele não desprezava aquilo que estava sendo falado para ele. E eu vou dizer com todas as letras, irmão, tem gente que infelizmente ela despreza aquilo que Deus coloca diante dela. Porque um dia Deus dá uma revelação, Deus dá uma palavra, Deus mostra uma direção, Deus diz o que tem que ser feito a partir de hoje, ou Ele diz o que tem que ser tirado a partir de hoje, e tem gente que ouve e deixa aquilo passar. Tem gente que recebe aquele recado, e ao invés de aplicar isso, né, a sua realidade, a sua vida, o que ela faz? Ela deixa cair. Ele esquece. Eu me recordo de Caim. Nós já falamos isso aqui algumas vezes. Eu vou só comentar. Antes dele cometer aquela besteira de matar o seu irmão, né, de fazer aquele homicídio, de matar o seu irmão, Deus falou com ele. Deus se apresenta para ele lá no Éden e fala, ou lá na terra lá e fala: por que você está com seu semblante descaído? Se você fizer o bem, também não haveria aceitação para você? Mas porque você fez o mal, o pecado já exaporta. Cabe a ti agora dominar. Ele recebe aquela palavra, ao invés de ele guardar no seu coração, aplicar aquilo à vida dele, ele evitaria aquele dano. Ele não guardou. Deixou aquela palavra cair em terra. Aí em um determinado momento, está ele lá com o irmão dele, ele já tinha aquela intenção maligna, e aí ele vai lá e o diabo fala no ouvido dele: mata. E ele vai lá e mata. O sangue do irmão estava sobre a terra agora e estava clamando por justiça. Ele começou a fugir. Daquele dia em diante, o Caim fugiu de diante dos olhos do seu pai. Viveu na vida fugitivo e errante. Foi uma nação abençoada, foi uma nação que cresceu, mas não deu genealogia a Adão. Deus gerou um terceiro filho, Adão, chamado Sete. E a partir do Sete foi que se deu continuidade à genealogia de Adão. Tudo isso porque o Caim amou a maldição e não a bênção. Mas a bênção estava à disposição dele. Estava ou não estava? Estava. Deus colocou lá à disposição dele. Está aí a bênção diante de ti. Cabe a você dominar esse coração. Ele deixou cair em terra aquelas palavras. E o Samuel firme. Recebeu a palavra, guardei. Pode ser que para esse exato momento ela não tenha assim muita ênfase. Mas se você guardar, ela vai servir para algum dia na sua vida. Se você guarda a palavra que você recebe hoje, para algum dia na vida você vai lembrar dela. Deus vai te fazer lembrar para determinada situação. Ele já lhe preparou com a palavra para vencer aquela batalha. Por que eu perdi a batalha? Certamente caiu em terra as palavras do Senhor. Isso me faz lembrar de Josué. Josué vai lá guerrear contra Ai. Aí ele ouve a voz dos homens. O que os homens disseram? Olha, a terra lá é pequena, os inimigos lá são poucos. Leva 2 ou 3 mil homens e você vai vencer essa batalha. Depois você lê Juízes 6. É Josué 6, perdão. Aí ele está lá. Vou fazer o que vocês estão pedindo. Vamos levar 2 ou 3 mil homens. Ele vai para a guerra com 2 ou 3 mil homens, não consultou a Deus. E eles voltam de lá derrotados. 36 homens mortos dos israelitas. E ele rasga as vestes, se humilha diante de Deus, e Deus falou: por que você está fazendo isso? Israel fez o quê? Pecou. Estava diante de vocês a bênção, ganhar qualquer território. Vocês já tinham derrubado Jericó, que eram muralhas intransponíveis, e vocês só com a direção que eu dei para vocês, sem nenhum martelo na mão, vocês derrubaram as muralhas de Jericó. Agora, vocês foram para uma batalha afastado da bênção, sem a minha direção. Voltaram de lá com 36 mortos. Aí ele entendeu, foi resolver o que tinha de resolver, e quando ele volta lá depois, ele vence. Mas ele teve essa derrota justamente por quê? Porque não guardou as palavras. Deus tinha falado para ele lá no início: assim como eu fui com Moisés, eu serei com quem? Contigo, Josué. Mas o que ele ainda falou para ele? Não te desvie nem para a direita nem para a esquerda.
anda na direção. Medita na lei, nas palavras da lei, de dia e de noite. Aí o tempo vai passando, ele vai esmorecendo, deixa de ouvir a Deus, fica ouvindo os outros, e aí tem essa derrota, que ficou marcada. 36 homens mortos significavam 36 famílias a menos. Porque naquela época, o que se contava era o cabeça, era o homem. O homem da família morreu, a mulher ficaria só com os filhos, eles seriam vulneráveis. Aquilo não era só 36 homens, eram 36 famílias. Ali era a representação de uma decadência. Porque ao invés de desejar a bênção, ele foi pela cabeça dos outros. Aí, seguindo, versículo de número 20 aí, onde nós estávamos, ainda em 1 Samuel 3, diz: e todo Israel, desde Dan até Berzeba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. Tem um detalhe muito interessante aqui. Nessas alturas aqui do campeonato, onde estavam acontecendo essas coisas, o sacerdote Eli ainda estava vivo. Ele estava sentado na cadeira de sacerdote. Ele não havia morrido ainda. A morte dele acontece lá no capítulo 4. Mas até a essa ocasião, ele estava vivo. Só que Deus não falava mais com ele. Deus se referia a quem? A Samuel. Porque se Deus falasse com Eli, ele desprezava, não guardava o que Deus falou. Ele começou a falar com Samuel. Samuel começou a guardar, começou a colocar em prática, não deixou aquilo cair em terra. E aí desde uma extremidade, que quando fala de Dan até Berzeba, se você olhar o mapa da época, Dan e Berzeba eram os dois extremos. Desde Dan até Berzeba, de uma extremidade a outra, as pessoas começavam a olhar e começavam a identificar. Deus só fala por intermédio de Samuel. Mas um detalhe interessante, o Samuel em nenhum momento ele se altera para mais e menospreza a autoridade do sacerdote Eli. Amém, irmãos? Tem muita gente que às vezes ela entende algumas coisas erradas. Ela acha porque agora ela já está melhor do que algumas pessoas, ela já cresceu a tal proporção que ela não respeita mais algumas pessoas. Isso é um perigo muito grande. Eu já vi filhos fazer isso. Porque na minha casa eu que sou crente, eu que sou autoridade. Autoridade espiritual. Quando se trata da palavra. E mesmo sendo autoridade espiritual, tem que saber colocar-se na sua posição. Porque segundo a carne, eles continuam liderando. É ou não é verdade? Continuam liderando. Prego isso aqui para a juventude direto. Segundo a carne, quem lidera é quem? É o seu pai e a sua mãe. Eles são autoridade. Mas eles não têm compromisso com Deus. Não tem ainda. Você está ligado com Deus ali. Você vai orando para mudar essa história. Mas sempre sabendo a sua posição. Porque se você querer colocar, antecipar as coisas, fazer do seu jeito, você pode ter uma grande queda. Uma grande queda. Todo o tempo aqui as pessoas confirmando ele, falando e tal, era um sucesso, crescimento, era notório ver que agora Deus estava com o povo, que Deus não se revelava mais a Eli, por isso que o povo passou muito tempo sem direção. Agora, eles estavam recebendo pela boca de Samuel os recados, as coisas estavam melhorando, fluindo, mas o tempo todo ele na posição de servo. Tanto é que na parte final, versículo 21, ele fala, olha só, e continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a quem? A Bíblia deixa esse relato muito claro. Se manifestava a Samuel em Siló, pela palavra do Senhor. Deus só se manifestava a Samuel. Em Siló havia um silêncio de Deus, de tempos. Depois vai acontecer o capítulo 4 e vai vir a sentença. A morte de Ófine e Finéias, a morte de Eli, e a arca que representava a presença de Deus foi levada. Aí é que o Samuel, ele entra diante de Deus e ali ele começa a ser o sacerdote oficial, depois da morte de Eli, e ele começa a fazer uma grande obra de restauração em Jerusalém. Aí depois você lê os capítulos seguintes de Samuel, você vai ver ele consagrando reis. E o primeiro rei que foi consagrado foi quem? Foi Saul, que também fez o quê? Desprezou a bênção.
Estava nas mãos dele a autoridade para gerenciar Israel. Deus mandava fazer uma coisa, ele fazia outra completamente diferente. Até o dia em que Deus falou: eu tenho rejeitado Saul, porque de tudo que eu tenho mandado, ele tem feito diferente. E o Samuel estava fazendo o quê? Orando por Saul, com misericórdia. Oh, Deus, tem misericórdia do Saul. Ajuda ele a fazer a diferença, a ser melhor. E Deus falou: até quando você vai ficar orando por Saul, tendo eu rejeitado? Mas perceba você que o Samuel continuava. Se ele estava sendo reprovado por Deus, tudo bem. Mas ele mesmo, na função dele de sacerdote, ele continuava orando pelo Saul. Mesmo Saul estando errado, tendo feito as coisas diferentes. Ele orava com certeza para Deus ter misericórdia daquela realidade. A função do sacerdote é essa. Amém, irmãos? Fulano de tal está errado. Vamos orar para Deus ter misericórdia da vida dele. Ainda está vivo, tem oportunidade de salvação. Mas Deus que mandou ele parar. Para de orar por ele que eu rejeitei. Aí já não dependia mais de Samuel. Mas o quesito, ser uma autoridade que fazia a função dele com todo zelo, ele fez. Por isso ficou muito registrado isso para nós. Ele não deixou cair nenhuma palavra em terra. O tempo foi passando, ele continuou fazendo o ofício dele de sacerdote da melhor maneira possível. Tanto é, se depois você procurar ter esse cuidado de estudar, você vai ver que ele foi sacerdote, ele foi profeta e ele foi juiz de Israel simultaneamente. Eu vou falar dos 3 poderes, né? Ele exercia as 3 autoridades simultaneamente. Você não vê ninguém na Bíblia fazendo várias coisas simultaneamente, tendo os mesmos ofícios ao mesmo tempo. Esse homem teve. Por quê, pastor? Porque não deixou nenhuma das palavras cair em terra. Coisas relevantes, coisas grandes vão vir para quem sabe guardar, irmão. Quem não sabe guardar, as coisas vêm e voltam. Quem não recebe, quem não adquire aquilo para si mesmo, não toma posse daquilo como seu, perde. É tipo família. Tem gente que tem uma família, mas parece que não tem. Parece que ele vive independente. Aí quando alguma coisa dá errada, não me obedece, mas também. É mesmo que não tem ninguém? Aí eu queria deixar aqui com você. Vamos para o Novo Testamento. Evangelho de Marcos. O pastor Jamil comentou um pouco sobre esse assunto no culto das 8. E eu quero comentar com você também. Depois a gente volta para o Velho Testamento, para o livro de Gênesis. Mas antes vamos aqui em Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Então ficou muito registrado para nós que o Samuel desejou a bênção ardentemente. Marcos, capítulo 5. O versículo que eu vou ler é o versículo 25. Marcos, capítulo 5, versículo de número 25. Eu acredito que você já conheça o contexto. Mas nós vamos ler alguns versículos aqui para enfatizar o nosso entendimento. Diz assim a palavra: E certa mulher, que tinha 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido com muitos médicos, e despedido tudo quanto tinha, e nada lhes aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo já estar curada daquele mal. Essa história a gente já conhece, acho que já de longas datas, né? Dependendo do nosso tempo de comunhão com Deus, de longas datas nós já conhecemos essa palavra. Mas a Bíblia vai se referir aqui à mulher do fluxo de sangue. Nesse intervalo em que acontece esse acontecimento, em que vem essa situação dela, Jesus estava tratando de um outro problema, que era da filha do Jairo. É um oficial que chegou para ele e falou: minha filha está moribunda, está doente a ponto de morrer.
Jesus falou, vou lá e vou dar saúde para ela. E aí Jesus sai, os discípulos acompanham, a multidão também, que para onde ele ia a multidão junto, acompanhando, e ele vai em direção, juntamente com aquele oficial, à casa dele. No meio do caminho, essa mulher, ela para. O versículo 27, recapitulando, volta lá rapidinho, 27 na tela, vamos lá. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua. Fica um detalhe registrado para a gente aqui. Aquela mulher, já há 12 anos, ela sofria com aquele problema. Fica imaginando que o período de 5 dias que algumas irmãs passam, tem umas que não aguentam, né? Fica estressadinha. É aquela loucura toda. Ainda mais quem está na menopausa, né? Eu tenho minha mãe na menopausa. Eu estou conversando com ela, ela está brigando com o cachorro. Ai, cachorro. Eu sou cachorro, senhora? No telefone. Não, estou falando com o cachorro aqui. Está no período da menopausa. Tudo é uma quintura, né? Aí se estressa com o velho e aquele negócio todo. Mas passar 12 anos com aquele fluxo direto deveria ser algo muito horrível, insuportável. A Bíblia diz que ela já tinha gastado tudo que ela tinha com os médicos. Todo o recurso que ela possuía, ela havia colocado as forças dela para resolver aquele problema. E nada. Nada de resolver. Isso não era só um problema físico, não. Era um problema espiritual também. Aí, ela se apresenta, ela começa a ouvir falar. Olha, Jesus, ele cura. Jesus, ele liberta. Jesus, ele faz a obra. E começaram a transmitir aquele recado para ela. Aí ela recebe aquela informação e dentro do coração dela, ela deseja a bênção. Ela deseja ser livre daquele mal por intermédio de Jesus. Só que naquela época existe um outro detalhe. Uma pessoa que estava nas condições que ela estava, que era lepra, ser leproso, não podia se apegar às pessoas. Ele tinha uma ideia, né? Naquela época. Até alguns anos atrás se tinha essa ideia. Eu me lembro que em 2005 meu pai apareceu com hanseníase. Na época eu tinha 10 para 11 anos de idade. E naquela época, até as coisas dele tinham que ser tudo separada. Não podia porque disseram que podia pegar, né? A hanseníase é a mesma lepra, só mudou o nome, né? Mas que não podia ficar junto, não podia usar a mesma colher, comer no mesmo prato, ou beber do mesmo copo que alguém bebeu. Não podia compartilhar de espaço com algumas pessoas que aquilo poderia se apegar a alguém, né? E aí ficou naquela questão, ela não podia estar no meio das pessoas. Ela sabia, ela pensou, se eu me aproximar dele, vão me apedrejar, porque era para me estar fora da cidade, não aqui no meio. Quem não me conhece, tudo bem, mas quem me conhece e sabe que eu estou nesse fluxo, já há anos, eles vão me condenar. Por isso ela teve essa estratégia. Ela desejou a bênção. Porque a Bíblia fala que ela atravessou a multidão. Aquilo era um empecilho muito grande. Ninguém que estava com algum tipo de lepra, com algum tipo de problema, entrava na cidade assim, não. Porque se entrasse e fosse pego, seria apedrejado. Veja você aquele caso dos 10 leprosos. A Bíblia fala lá dos 10 leprosos. Jesus estava passando ali, né, saindo da cidade em direção a outro lugar, pelo deserto. E eles estavam lá no deserto, fora da cidade. Ô Senhor, tem misericórdia da gente, porque nós estamos assim nessa situação. Leproso, fora da cidade. Eles sabiam que se eles entrassem na cidade e descobrissem que eles eram leprosos, eles iam ser mortos. Eles não correriam esse risco. Aí Jesus vai lá e diz, olha, vão se apresentar aos sacerdotes, que era quem fiscalizava se a pessoa já estava livre da lepra, e dava autorização para ela entrar no meio do povo. Identificando que a pessoa estivesse limpa, ela já podia entrar no meio da população normalmente. E aí olhavam para ele, e o sacerdote, quando eles chegaram diante do sacerdote, os 10 estavam curados já, só pela obediência à palavra de Jesus. Só um voltou para agradecer. E Jesus perguntou, cadê os outros 9? Não eram 10? Os enfermos? Não, eles não vieram, só veio eu. Ainda era um estrangeiro, era um samaritano, né? E aí Jesus falou, quão difícil é para as pessoas, né, serem abençoadas. Elas só querem um resultado, elas não querem a bênção na sua totalidade. E eu vou dizer com todas as letras para você. Tem gente que ela só quer isso aqui, ó. Sair do aperto que ela está e ganhar um pouquinho.
Infelizmente. Não é todo mundo que quer a bênção na sua totalidade. Quem quer a bênção na sua totalidade é aquela pessoa que tomou a decisão, reconheceu o Salvador e ela quer viver para Ele. E ela sabe que as outras coisas vão sendo acrescentadas. Precisa de trabalho, pois isso é a coisa mais prática que tem. É Deus abrir uma porta para alguém que é de Deus, que serve a Ele. E não é qualquer coisa não. Se você se preparar, você vive com o melhor. Depende disso aqui, ó. Mentalidade. Ela quer ser uma pessoa de Deus só porque ela quer ser curada de um problema. Aí é curada de um problema, nunca mais vem na igreja. Ela não quer a bênção, ela só quer um pedacinho de alguma coisa para sair e aliviar aquela dor que ela tem. Essa mulher aqui não. Ela veio decidida. Ela lá dentro do coração dela, ela proclamou: eu quero essa bênção comigo. Quando ela ouviu falar de Jesus. Entrou, atravessou a multidão, que era dificultoso. E aí vem o versículo 28. O que diz o 28? Porque dizia. Quando a Bíblia fala dizia, ela está falando, né, sobre... Ela falava com ela mesma. Aquela mensagem que ela entendeu de Jesus, que Jesus cura, e que ela seria curada por Ele, se ela se aproximasse e tocasse na sua vestimenta, ela começou a introduzir isso nela mesma. Isso é interessante a gente entender, irmãos. Quem tem que acreditar primeiro na restauração e na bênção sou eu. Eu já vi muita gente fazer só isso aqui, ó. Pastor, ora por mim aí, para ver se melhora alguma coisa. Né? Ora por mim para ver se acontece, porque eu já fui não sei aonde, e não resolveu nada. Aí eu digo o seguinte, essa aqui vai ser mais uma que não vai resolver nada. Por quê? Não é você chegar e pedir. Foi isso que ela entendeu. Ela sabia que ela tinha que dizer aquilo para ela. Ela era interessada na bênção. Ela era quem estava interessada na bênção. Não eram os outros que tinham que fazer alguma coisa por ela. Era ela mesma que tinha que fazer. Está na hora de muita gente parar de pensar errado. Fui na igreja, ninguém orou por mim. E se orar, vai fazer alguma diferença? Primeiro que a pessoa não está na sua pele. Ela não sente a sua dor. Ela não sabe qual é o incômodo que você tem. Não é verdade? Não sabe. Quem sabe é você e Deus. Tem muita gente que ainda fala, só eu e Deus sabem o que está passando. Pois é. Por isso mesmo. Só você e Deus sabem o que você está passando. Ela proclamou isso dentro dela. Porque dizia... Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Ela não estava falando com outra pessoa. Ela estava falando consigo mesmo. Ela estava dizendo para ela: se eu tocar nas vestes dele, eu vou ser sarada. Eu vou tocar na vestimenta dele, eu vou ser curada. Isso ela colocou dentro dela. E ela foi atrás desse objetivo. E o que aconteceu? 29? 29? 29. Vai aparecer. Isso, faltou um cafezinho lá para nossa irmã, né? E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo já estar curada daquele mal. Ela extraiu, ó o 30, ó o 30. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si, a virtude saíra, de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Ele só queria testificar, para mostrar para os outros a fé daquela mulher. Porque ele mesmo é poderoso, ele é onisciente, onipresente. Ele sabia quem tinha tocado nele. Ele só queria ouvir da boca dela. Para mostrar para todo mundo que agora ela não tinha mais que ficar fora da cidade, tinha que ficar ali. Porque ela adquiriu fé a ponto de ter essa dignidade de viver no meio da sociedade. Glória a Deus. Ela havia sido contemplada com aquela bênção porque ela desejou. Desejou, sabe? Ardentemente eu desejo isso. Desejo essas coisas. E foi em busca. Nós precisamos ser mais desejosos daquilo que a gente quer. Glória a Deus. Eu, como ministro do Evangelho, eu tenho que ser muito desejoso daquilo que eu quero para a minha vida. Para o meu chamado. Tem que estar com muito desejo. Eu quero fazer. Eu quero que aconteça. Eu quero ver resultados, milagres. Quero ver coisas extraordinárias acontecendo.
Da mesma forma, eu trabalho de alguma coisa, eu desejo que lá no meu trabalho as coisas venham melhorar. Eu estou me preparando para isso, estou me dedicando tanto, estou me esforçando ao máximo. Deus só vai honrar, vai me abrir uma direção aqui para esse negócio. Pessoas que desejam ardentemente a bênção, elas vão adquirir isso. Aí eu quero comentar, vamos voltar para o Gênesis agora. Eu vou comentar um pouquinho sobre o Jacó. Por quê? Porque o Jacó tinha uma coisa para resolver na vida dele, que não havia ficado ainda de uma forma adequada, vamos dizer assim. Gênesis, capítulo 32. Vamos lá? Gênesis, capítulo 32. Você sabe muito bem que ele comprou a primogenitura do seu irmão. Num dia em que o irmão dele se sentia cansado, Esaú, aquela luta toda. Ele não fez de forma irregular. Foi legítimo. Ele vendeu lá o prato de lentilha e comprou a primogenitura. Ah, comprou barato. Problema de quem vendeu. É ou não é? Ah, eu vendi minha casa barato, pastor, não sei o quê. Problema de quem vendeu. Quem comprou, sobre ter artifício para isso. Sobre ter linguajar para isso. É ou não é? Sobre ter uma lábia para conversar e resolver lá a situação. Ah, eu vendi muito barato. Oxi, ninguém é culpado disso. Ah? Aí o Esaú ficou durante um tempo procurando o Jacó. O Esaú queria fazer o quê? Matar. Mas ele não vendeu? Vendeu, mas agora estava querendo tirar a satisfação. Aí diz a palavra que um dia o Jacó estava incomodado. Foi num período que ele já tinha saído da casa do seu sogro. Você lembra que ele trabalhou 7 anos para casar com uma filha, mais 7 para casar com outra, e já estava 6 anos trabalhando pela terra. Ou seja, 20 anos da vida dele, ele gastou trabalhando para o seu sogro. 20 anos. 20 anos trabalhando para o sogro. Deve ser uma bênção, né? Meu sogro. Trabalhou para o sogro 20 anos. Coisa séria. Chegou um momento que ele disse: eu cansei de viver aqui. Posso nem dar palpite na vida dos meus filhos, que meu sogro está querendo resolver o problema. Então eu não sou homem nessa casa. Ele cansou daquela vida e decidiu ter a independência dele. E nessa caminhada dele em direção, ele teve um encontro com um anjo. Que esse anjo aqui representava o próprio Deus. A história você já conhece, já até virou música cantada e por aí vai. Mas eu quero comentar com você alguns detalhes. Versículo de número 23. Vamos pegar o 22 para ficar mais completo. Diz assim: e levantou-se naquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. Ô bichinho abençoado, tinha 11. E tomou-os e fez-los passar pelo ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só. E lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa e deslocou a juntura da coxa de Jacó lutando contra ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, senão... Aqui entra o nosso ponto. O Jacó sabia que a vida dele ainda estava de cabeça para baixo. Ele sabia que ele era portador de uma bênção, a bênção de Abraão, a bênção de Isaac, seu pai, e ele era herdeiro, o Jacó. Ele tinha bênção na vida dele. Só que até então ele estava vivendo uma vida abaixo, morando na dependência do sogro. Buscou a independência agora, quero ser livre. O sogro ainda ficou tentando enrolar, aquela coisa toda. Ele pega um dia e vai seguir caminho para buscar uma direção. Nessa caminhada ele tem esse encontro com um anjo que representava Deus. Você sabe que Deus, quando ele vê que nós estamos desejosos da bênção, desejosos de mudar a nossa história, ele vai se apresentar para você com uma solução. Você acredita nisso? Você está com uma situação para resolver, você está com o desejo de resolver, não quer mais viver na situação que está, e você está caminhando em direção a uma solução, ele vai aparecer para você. Foi o que ele fez com o Jacó. Jacó estava angustiado: não quero mais ver essa vida que eu estou vivendo, não. Tenho minhas 2 mulheres, 2 servas, tenho 11 meninos. Estava bem, não estava?
Era 15 bocas para ele sustentar. Estava fácil a vida dele? Não. 11 filhos e 4 mulheres. Estava difícil. Ele disse, eu não quero mais ver essa vida que eu estou vivendo. Vou tomar um rumo na minha vida. E saiu em direção de resolver isso. Quando ele tem um contato com o anjo, ele fica ali. Deixou a família lá, que passou o vale, ele fica. E o anjo queria sair, ele agarra o anjo, eu digo, eu não te solto. Não vou abraçar o Jordão aqui que ele está tocando. Eu não te solto. Me larga, eu não te solto. Pois o anjo vem lá e na coxa dele aqui. É como se essa parte aqui da perna aqui ficasse desconjuntada, né? A coxa, essa parte toda aqui. Isso aqui desconjuntou, saiu daqui, da parte do corpo. Tá só a pele, né? Então tá só alguns ligamentos. Desconjuntou. O osso saiu do lugar. Mesmo com essa dificuldade toda, ele continuou lutando. Ele disse, eu não te largo se não me abençoar. Veja o que é o desejo de alguém que quer a bênção, irmãos. Que mesmo cansado, mesmo caído, mesmo nas piores situações, a pessoa não larga, ela está lutando. Você sabe que é isso que está faltando para algumas pessoas? Não está em pecado, não faz nada de errado. Nunca roubou, nunca matou, nunca destruiu ninguém. Às vezes não tem desejo de ser abençoado. Nas mínimas coisas ela é reprovada. Nas mínimas coisas ela é excluída. Eu sempre comento isso com o pessoal que faz a obra aqui. Digo, nós que fazemos a obra de Deus, nós somos avaliados pelo dia a dia. Não é por um momento que você vem. É pelo contexto geral. Dia a dia. É por ali que nós somos avaliados. Por Deus e pelas autoridades que Deus constituiu. É por isso. E ele insistentemente ficou. Não saio se não me abençoares. Aí veio uma outra bênção que ele recebeu nisso. Versículo 27. Olha a outra bênção que foi se confirmando. E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Ainda era Jacó. 28. Então disse, perdão, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel. Porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e o quê? Prevaleceste. Segunda bênção que ele recebe aqui. A primeira, aquela foi desconjuntado, quer dizer, eu posso informar para as pessoas o porquê que eu estou assim, eu tenho um testemunho para contar. Eu desconjuntei aqui, fiquei igual Jacó. De vez em quando tem uns irmãos que vêm às vezes aqui, tinha um pastor amigo nosso aí, que ele andava meio assim, meio mancando, né? A gente chama ele de Jacó. Era só para fazer uma brincadeira com ele. Que ele andava meio mancando, né? Chama ele de Jacó. Aí, esse Jacó estava nessa situação. Vem o anjo, abençoa ele e diz, qual que é o teu nome? Meu nome é Jacó. A partir de agora não vai ser mais. Porque você lutou com Deus e você prevaleceu. O lutar com Deus aqui, porque o anjo representava Deus. Não tem ninguém que possa lutar com Deus e ser maior do que Deus, amém? Fique muito claro isso. Porque tem pessoas que às vezes interpretam errado. Lutou com Deus, foi maior do que Deus? Não, não é isso. É que ele lutou, ele prevaleceu naquela questão. Ele ficou firme. Se ele tivesse que lutar mais tempo, passar mais um dia, pois eu acredito que ele passaria. Enquanto a bênção não chegasse, ele não ia desistir. E aí o anjo pergunta, o teu nome agora vai ser Israel. O que é Israel? Príncipe. Jacó quer dizer suplantador. Né? E no caso, Israel quer dizer príncipe. Mudou o nome. Agora você tem uma nova identidade. Aquilo era uma grande bênção. Mas ainda faltava algo. Versículo 29. Vamos lá, aprofundando. 29. E Jacó lhes perguntou e disse, dai-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse, por que perguntas pelo meu nome? E abençoou. Ele queria saber qual era o nome do anjo, né? O anjo falou, o que você quer saber do meu nome? Aqui entra um outro detalhe interessante. Eu estava meditando sobre isso, Deus falou muito comigo. Tem coisas que Deus não vai querer que a gente saiba. Ele vem para abençoar e pronto. Amém? Eu quero saber tal coisa. Espera para ser salvo. Lá na eternidade você vai saber. Glória a Deus. Para terminar o versículo 30 ele falou. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel. Porque dizia, ele falou com ele mesmo, né? Igual a mulher. Tenho visto a Deus face a face.
e a minha alma foi... Gente, esse termo salva aqui representa muita coisa. Porque se ele morresse da forma em que ele estava, pode ser, isso aqui sou eu que estou dizendo, ó, entre aspas, sou eu, não a palavra. Pode ser que talvez ele perdesse até a sua salvação. Por coisas mal resolvidas que ele tinha com o seu familiar. Coisa que não tinha sido acertada ainda. Naquele encontro com Deus, ele lavou a alma. Saiu dali mancando. Tem gente que vai dizer, pastor, saí do quarto com o joelho vermelho. Mas o coração, em paz. Posso respirar. Posso olhar na cara de todo mundo que eu não devo ninguém. Glória a Deus. Não me escondo de ninguém porque eu sei quem eu sou e respeito as pessoas, elas me respeitam. Glória a Deus, irmãos. Ele disse, a minha alma foi salva. Aqui, face a face, tive contato com Deus. A minha alma foi salva. Essa foi a maior de todas as bênçãos que Jacó recebeu. Não vou ler tudo, mas depois em casa, você vê o capítulo 33. Ele tem um encontro com o irmão. O Esaú vem com um exército de vários homens armados. Com a intenção de quê? De matá-lo. Só que quando ele tem aquele contato com o irmão, ao invés de o irmão dele fazer ou tentar alguma coisa contra a vida dele, a Bíblia diz que eles se abraçaram e choraram. Igual duas crianças. Se abraçaram e choraram. Me perdoa, meu irmão. Beijinho, ósculo santo aqui, ósculo santo lá. Resolveram a vida deles. Tudo aquilo depois desse encontro com Deus. Amém, irmãos? Porque desejou, eu quero. Eu não saio daqui senão me abençoares. E é isso que eu quero que você guarde no coração hoje. Eu só saio daqui se o Senhor me abençoar. Pastor, estou orando há um tempo aí por um propósito. Assim, assim, assado. Não desista enquanto você não receber a bênção. Deseje isso ardentemente. Mas lute mesmo, com todas as suas forças. Recebeu a palavra, guarde ela, não deixa cair em terra. Samuel não deixou cair e foi um excelente sacerdote. Não só sacerdote, mas profeta e juiz em Israel. Nunca esqueça isso. 3 funções simultaneamente para uma mesma pessoa. Homem requisitado. O bicho era uma bênção. Amém? Que eu e você seja assim hoje. Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Amém? Fica de pé. Eu quero fazer uma oração com você.